Você critica, 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 e você tem até razão, né, porque para o francês é importantíssimo ter razão, mas você vai com isso construindo uma ponte, dia a dia, e um dia essa ponte chega lá, nesse universo que você está criticando, e você recebe tudo o que você criticou no outro, você acaba fazendo. Que loucura, que medo. Não vamos criticar ninguém, é só se colocar no lugar da pessoa. Então você vai hoje, ou essa semana, prestar atenção a todas as palavras que você vai dizer. Ah, não, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Você vai ter certeza que você silenciou as palavras que podiam ferir, ou vai ter certeza que o que foi dito, mesmo se feriu, é em prol de algo maior. Toda a sabedoria egípcia sobre o poder do sol, Amon-Ra, cada raio de sol que chega até nós, principalmente lá no início, quando os raios estão horizontais, né, na Terra, cada raio é um ser inteligente e ele é uma emanação de seres que vivem no Sol. Você já ouviu falar sobre Oran Mikhail Ivanov? E o que ele falava sobre as polaridades do masculino, do feminino? E qual a importância da proteção da grávida, de toda grávida que está gestando aí um novo ser que vai reencarnar por aqui no planeta? O parto, ele pode ser uma experiência de iluminação ou o parto é só algo muito... O parto! Essas e outras perguntas serão respondidas aqui por ela, a Laura Uplinger, que está aqui no estúdio. A gente já vai começar com perguntas. Espero que vocês gostem bastante dessas interessantes conexões que vai estar aqui nessa revolução do útero, né? A gente pode até focar até num ponto bem interessante, que é 3 gerações para mudar o mundo. Para entender isso ainda hoje, nessa conversa aqui com a Laura Uplinger. Eu já vou começar com uma pergunta, então, bem-vinda. Quem é que foi, para as pessoas também conhecerem, Oran Mikhail Ivanov, e como é que o seu estilo de vida, os seus ensinamentos ali na França, atraindo pessoas tão diversas, tão distintas, desde arquitetos a profissionais de finanças, né? Vários caminhos. Quem é que foi, então, o mestre Oran Mikhail Ivanov? Pois é, a primeira vez que eu ouvi falar dele era numa festa de 7 de setembro, numa embaixada do Brasil em Argel, por um diplomata peruano. Eu, na época, morava em Paris, mas estava passando férias com meus pais, que moravam na Argélia. Eles eram diplomatas. E, por incrível que pareça, eu encontro nesse salão uma recepção simples, 4h30 da tarde, e era um xamã peruano, que era diplomata, jovem diplomata, com 33 anos. Para mim, ele era meio velho, porque eu tinha 22 anos. E ele vê a minha aura, e eu não sabia nem que eu tinha aura, não sabia nem o que era uma alma. E aí, em vez de fazer perguntas normais, ele me pergunta por que eu não entendi nada. Ele viu que eu estava sedenta, faminta de algo, que eu nem sabia que eu tinha essa sede e essa fome. Eu sabia que nós éramos todos irmãos, só que não me pergunta de que pai e de que mãe. Eu sei que dali 3 dias eu volto para Paris, já com as brochuras do Omran, que ele tinha recebido de amigos no Peru, que tinham sido curados por uma discípula do Omran em Paris. Eles tinham tido uma indigestão, a família, todo mundo comeu ostras, alguma coisa que deu errado. Essa senhora, que também tinha a idade do século, que nem o Omran, que tinha nascido em 1900, a Madeleine, curou eles, deu umas brochuras, essas brochuras foram para o diplomata. Você vê, então passamos pelo Peru, pela Argélia. Pois é, o Omran nasceu em 1900, na Bulgária, num lugar onde, se você vai na história antiga, é lugar de Orfeu. É interessante porque tanto Orfeu quanto o Omran, e Krishna também antes, se ocuparam do feminino. É um grande embaixador do mundo invisível, mas que chegou numa família muito pobre, na Bulgária, e que aos 15 anos descobriu um texto que era a Alma Universal, do Emerson, o filósofo americano, o Waldo Emerson. Ele achou a
coisa tão incrível que cada um de nós tinha uma alma e elas todas podiam formar uma grande alma universal, que ele chegou a largar os estudos na escola para se dedicar somente ao estudo de tudo que é espiritualidade que ele pudesse encontrar. Na época, a língua francesa era o que é o inglês agora, né? As coisas estavam traduzidas, porque estamos falando de 1915, em plena Primeira Guerra Mundial, os homens saindo da nação. E foi aos 17 anos que ele encontrou o mestre dele. Aí foi uma alegria, ele descreve isso, a biografia dele está já traduzida para o português de Portugal, e foi assim, mais de 20 anos de quem escrevia os livros, a partir de conferências que ele dava, extrair todos os dados autobiográficos, e são incríveis, e ela fez então esse primeiro volume da vida inteira, menos os 20 anos com o Peter Donoff, mestre dele, que aí é um outro livro. É um ser fascinante, e aos 37 anos, depois então de 20 anos com o mestre dele, onde ele foi, claro, treinado, mas ele fala de maneira assim, bastante humilde, ele sempre se colocou como aprendiz, ele é mandado em 1937 para a França para levar um ensinamento da grande fraternidade branca. Fraternidade mencionada na teosofia, nos Rosa Cruzes, só que ele botou a mais o termo universal. Ele veio para essa era de Aquário. Samuel é incrível porque ele trazia com ele essa profundidade dos grandes mestres, sim, mas para o cotidiano do século XX e XXI. Uhum. Nesse processo de conexão, né, de trazer e vir para a França, desses conhecimentos aí relativamente jovem, né, quais os desafios que ele passou e que é interessante a gente também refletir, que de alguma maneira também vai ser um reflexo quando ele traz os seus respectivos ensinamentos? Foram desafios grandes, porque a espiritualidade lá na Europa, e principalmente na França, era feita de seres muito intelectuais, muito frios, havia um grande estudo do ocultismo, livrarias incríveis. E claro que tinha livros do Henri Durville sobre radiestesia, tinha toda a tradição alquímica do Nicolas Flamel e outros, mas ele se deparou com pessoas de imenso intelecto, e tem pessoas que ainda hoje pensam que ele não se desfez do sotaque búlgaro, falando francês, para afastar as pessoas puristas no sentido baixo da palavra. Só iriam se relacionar com aquela pessoa, com aquele tipo de cultura. O Rembrandt tinha terminado a faculdade de psicologia e de pedagogia. Ele chegou a ser professor na Bulgária, ele chegou a ser diretor de escola, mas as grandes leis do mundo invisível precisavam ser aplicadas de uma maneira diferente do que apenas algumas reuniões de elite intelectual na Europa, em Paris. Então ele teve pessoas que chegaram para ele e queriam desafiá-lo no seu conhecimento. Só que o conhecimento dele era um conhecimento extraordinário. Ele penetrava, ele contava para a gente que desde bem jovem, ele queria saber o que Jesus pensou quando ele diz: atire a primeira pedra àquele que tiver o coração puro. O que está escrito ali? O que foi que ele desenhou no chão? Então, para isso, ele entrava na cabeça de Jesus. Por lei de afinidade, isso é uma possibilidade, uma capacidade que nós todos temos. Quem conseguir se concentrar e meditar, vai demorar anos, mas um dia chega lá. Eu, por exemplo, gostaria de chegar na cabeça de Beethoven, nessas composições que ele fez. Ainda não cheguei lá, eu te digo quando eu conseguir. Mas esse amor que a gente tem por um Jesus ou por um Beethoven vai se converter em sintonia, em amor. Ele nos convidava, inclusive, sempre a fazer o caminho que ele próprio tinha feito no mundo da grande espiritualidade. Uhum. Por falar em Beethoven, o Abraham também gostava de música, né, dessas conexões de música. Fala um pouquinho disso também. Ele amava música, inclusive tinha um grande centro, ainda existe, né, de retiro no sul da França, e as árvores, pinheiros assim, grandes, ele colocava alto-falantes, e de manhã
nós ouvíamos, ele era do chalé dele, ele colocava uma missa extraordinária de Fauré, de Vivaldi, de Mozart, e de tarde ele colocava músicas tirolesas. E quem entendia alemão, acho que é isso, isso é música para quem está bebendo cerveja. E ele dizia, não, os gnomos gostam. Então, os elfos, os seres da natureza. Porque com o Omran, a minha vida se abriu, né? Eu tinha que entender de gnomo e de arcanjo, daqueles mais elevados lá, os serafins. Eu não sabia de nada disso. Era muito chato estar terminando uma faculdade de psicologia aplicada, Sorbonne, tralali, tralalá, e de repente ser analfabeta no universo dos elfos e das fadas. E, ai, meu Deus, foi assim e ao mesmo tempo, o mais importante, o presente mais incrível, alguém chegar, como o Omran chegou para mim, dizendo, o universo é inteligível, além de inteligente, porque na época, nos anos 70, a ciência dizia que tudo era fruto do acaso, que não havia inteligência nem no respirar de uma planta, nem mesmo no respirar de um leão. E tem inteligência em tudo, até no desenho de uma madeira, quando você corta ela. E aí foi um grande alívio, mas o problema foi que, nesse universo, eu ainda não sabia nada. E para aquariano, não saber nada é tortura. Você se dedicou, então, nesses estudos? Primeiro que você pegou a brochura lá, com aquela pessoa lá do consulado peruano, chamando que essas indicações, e depois, com a brochura, falou, vai ter um encontro, e começou a participar desses encontros na França, foi isso que Não, ocorreu? Como é que foi esse a caminho? festa do Brasil, então, é 7 de setembro, né? Eu me lembro que no dia 27, eu acordei com uma sensação bem clara. Ok, eu vou estudar esse negócio, esse universo aí que esse diplomata fala. Hoje em dia já é embaixador, aposentado, um anjo de pessoa. Eu vou estudar, então saí para a FNAC, as primeiras FNACs, e fui comprar lá uns livros, um livro de Papus e de Sri Aurobindo. Mas as brochuras do Omran tinham me fascinado porque ele falava de sacrifício como uma coisa ótima. Para mim, a ideia de sacrifício era aquela de uma velhinha que não ia comer chocolate durante 30 dias para o neto passar no exame. A minha compreensão era muito limitada. E está ali ele dizendo, o sacrifício, você dá algo de você e você substitui tal comportamento por um outro comportamento. Eu sei que ele conseguia tecer uma obra que eu achava intelectualmente fantástica. Na época, o meu intelecto era bom. Sabe aquele intelecto de universitário? Que taca, 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 vai fazendo relações. E então ele me ligou e eu disse, eu quero estudar então tudo isso, e hoje eu comprei 3 livros. Um era sobre reencarnação do Papus. Ele disse, cuidado, não vai se aventurar sozinho nesses livros todos, você comprou 3 que são muito bons, mas a partir de agora eu posso te guiar. E a primeira coisa que você vai fazer, que não tinha as edições do Omran no comércio, tinha terminado um nível e estava se criando a editora Prosveta, em prol da luz. Pro e Sveta, que é a luz. Então você vai na casa de uma senhora, a tal de que tinha curado a família peruana, Mademoiselle Chavanon. Ok? Madeleine Chavanon. Então eu ligo para ela e ela tem aquela voz gostosa. Também não sabia que ela era muito clarividente, ela tinha todo um poder de cura, de magnetismo, mas ela diz, então e no Natal eu faço você encontrar ele. E eu, não, mademoiselle, eu não estou pronta. Porque eu tinha entendido, tinha lido um livro do Muniz Sadhu sobre Sri Ramana Maharshi, eu entendi que mestre é um negócio tão extraordinário, eu tinha que shape up, né? Eu precisava crescer um pouquinho. Ela ria, mas eu fui naquela mesma tarde na casa dela e ganhei meu primeiro volume do Omran, que eu lia e depois devolvia. Ele disse, semana que vem você devolve. Um dia depois, Madeleine, eu terminei o livro, posso ler um próximo? Eu fui lendo aquilo, eu sou gulosa, e intelectualmente também. Então, aquele livro era algo tão lindo, tão bem falado, bem pensado, bem sentido, que eu queria primeiro que a humanidade inteira lesse.
Mal sabia eu que pouquíssimas pessoas reagem desse jeito. Isso era algo que eu já tinha conhecido, certamente. Mas e os meus amigos apavorados, como assim? Vai virar vegetariana? Acredita em reencarnação? Está lendo um guru? Então eles não sabiam o que fazer. Uns chegavam de noite, no sábado, no domingo, com cestas de alface, de batata que tinham trazido lá de uma fazendola perto de Paris, porque eu tinha que me alimentar se eu parasse a carne. Eu sou filha de gaúcha com paranaense, então não gostar de carne era difícil. Mas eu gostei mais ainda de topar essa ideia de respeitar a liberdade do animal. E eu, então, fui conhecendo a Madeleine, ela me passou muito da sua arte de cura, com as mãos, e chegou o dia de Natal, e eu fui lá. E o próprio diplomata peruano podia estar em Paris, e nós fomos juntos ter com o mestre. Inclusive, ele dava aquela palestra grande de manhã, e antes do almoço ele recebeu algumas pessoas, estava então esse peruano e eu. Que alegria! E era uma conferência, Samuel, sobre iniciação egípcia. Iniciação egípcia é como se fosse anteontem, se eu te contar que eu vim de Guaratinguetá aqui para São Paulo. Ele falava porque o conhecimento que um iniciado transmite não é um conhecimento intelectual. Ele, inclusive, não tem o direito. Eu posso fazer uma exposição sobre a cidade de Praga, mas eu nunca estive em Praga. Mas tudo bem, eu estou falando sobre Praga. Um iniciado só vai poder falar de Praga se ele esteve ali e conheceu e sabe da história, inclusive dos primórdios daquela cidade. Então, a seriedade, apesar de todo o sentido de humor e todas as piadas que o Ombran contava, como era sério que ele transmitia. E às vezes ele exagerava um pouco. Ele dizia, ixi, revelei um pouco demais. E agora o mundo invisível vai me cobrar. Porque eu sei que vocês estão anotando aí nos seus cadernos, os cadernos vão para um armário, vão ficar ali fechados, e eu teria sido responsável por gastar esse ensinamento. Mas, como está tudo sendo gravado, os que virão mais tarde talvez aproveitem. Eu tenho que poder contar essas coisas para vocês. O mestre Peter Donov não falava muito. Ele era muito mais parcimonioso nas suas conferências. Mas eu tenho essa vontade de ajudar, e vocês são todos diferentes uns dos outros. Aqui tem pessoas que vêm pelo intelecto, outras que vieram pelo coração. Aliás, antes de começar uma conferência, ele respirava de maneira profunda, e tinha vezes que dava para sentir que ele estava elevando as vibes daquela sala, com 500 pessoas, 400, mas elevando no sentido mais harmonioso da palavra. Todos se sentiam aninhados ali, todos se sentiam acolhidos. Até quem se sentia péssimo no cotidiano, naquele momento, éramos interlocutores dele, dignos de receber o que na época antiga, na antiguidade do Egito, na Grécia, teria sido assim 7 anos de escola de Pitágoras para receber as verdades que ele trazia. Era de Aquário, né? Você citou, né, essa conexão em que o universo é inteligente e inteligível como sendo um grande presente compartilhado por Ivanhoe em si. E como é que isso se traduz na prática? Porque também tinha a questão de fala, da partilha, da filosofia, do conhecimento em si, mas a grande tendência dele era voltar isso para a prática. Por exemplo, saudar o sol, beber água quente, para ter essas conexões todas, né? Ele via inteligência por toda parte. Por exemplo, na alimentação. Você vai comer uma alface, com tomate e manjericão, uma coisa bem mediterrânea. Se você se concentrar no momento presente, você pode saudar, cumprimentar a alface, tomate, manjericão, saboreá-los. Enquanto a comida estava na boca, ele dizia, respira, aproveita e respira ao saborear, porque você vai alimentar centros sutis no seu próprio cérebro, no seu próprio corpo físico. E, claro, o corpo etérico também. Ele dizia, converse. Se você se maravilhar com o sabor da alface e com o sabor do manjericão, você vai agradecer essa generosidade do alimento que deixa de ser ele para você poder ser você. Aí você está nutrindo o seu corpo astral. Aí você depois pensa nas propriedades da alface, do manjericão, do próprio tomate. Que vitaminas tem? Tomate tem mais vitamina C que uma laranja.
Aí você vai alimentando assim o seu corpo mental. Como é que fez essa alface para chegar até aqui? O que que aconteceu? Quem trouxe? Como é que ficou na geladeira? Esse corpo mental vai sendo alimentado. Ele continuava, inclusive, mais longe e dizia: avise o seu corpo que vem comida e que eles se preparem para receber esses seres. Que tem um detalhe, né? Se a gente não comer, a gente morre. Aí ele dizia: peça para o alimento, cada alimento, dar a você, ao teu corpo e ao teu ser, seu conhecimento do universo, porque o manjericão não conhece as mesmas coisas que conhece o tomate, viu lá tomate, e não conhece as mesmas coisas que a alface. Quer dizer, em tudo que eu fizer, vai ter inteligência na hora de comer também, mas ao respirar, eu posso agradecer o ar. O ar tem uma beleza, é um ser de uma generosidade. Eu sofro muito com a poluição, com a ideia de uma poluição do ar. A gente conhece bem a da água e a da terra, mas a do ar, meu Deus, o ar é tão bom conosco, né? Nós não deveríamos ter um respeito imenso por esse ser, porque não ficamos nem 5 minutos sem respirar. Então, isso é um exemplo da inteligência que nós tínhamos que ver por toda parte. Mas ao beber um copo d'água, acender uma vela, caminhar, tudo ele trazia uma conotação que podia ser a espiritualidade em função da polaridade. Agora, feminino e masculino era o tema predileto dele. Tudo para se manifestar é filho de um pensar e de um sentir. A minha própria verdade, por exemplo, que eu estou expressando aqui, depende de como é que eu penso e como é que eu sinto. Daqui 10 anos, se você me entrevista, talvez eu tenha melhorado muito o meu pensar e o meu sentir. A minha verdade vai ser mais incrível ainda. A polaridade foi assim que tudo foi criado. Deus se polarizou para poder começar a criação, e veio a Shekinah, veio a Mãe Divina, né? A Mãe Natureza. Dizem que a natureza é o corpo de Deus, né? É a obra, é a criação da Mãe Divina e do Pai Celeste. Ele usava muito a visão de Moisés na árvore da vida, na Kabbalah. Não sei se você chegou a estudar a filosofia dele. Ele se referia muito, ele não queria que todo mundo estudasse a Kabbalah, não é isso, mas ele queria que tivéssemos um referencial de todas as hierarquias cósmicas, que desde lá do alto, uma vem transbordando na outra e a manifestação vem acontecendo até chegar aqui de maneira ininterrupta no plano físico. Entre o mais físico e o mais espiritual, a ligação é constante. Você estava comentando sobre o mestre do Ivanhoe, o Peter Denoff, né? E aí tem uma dessas práticas, depois eu vou voltar com a pergunta anterior, porque eu quero essa junção também. E todas as manhãs ele também acordava para receber o sol. E aqui no Brasil foi traduzido um livro chamado Pneuritmia, né? Pneuritmia para essas conexões. O que você pode falar sobre essa saudação ao sol e também a pneuritmia? A paneuritmia, né? A paneuritmia está em ritmo com o todo, né? É uma dança linda que ele foi compondo depois de observar a facilidade com que as discípulas búlgaras dançavam as danças folclóricas, e ele introduziu toda a dimensão espiritual. Cada gesto da paneuritmia nos coloca em comunicação e em comunhão com ritmos internos e ritmos externos, né? Mas antes da paneuritmia, então, o sol nascendo. Olha, eu não sei todas as vidas anteriores do Omran, mas uma que ele tranquilamente falava, ele tinha sido mestre de Rama, Vashistas, que já era um ser incrível, e Rama foi o único discípulo, dizia ele, que até agora tinha conseguido instalar uma idade de ouro de mais de 5.000 anos, uns dizem até 8.000 anos. Nós não temos acesso à história dessa idade de ouro, né? Então, toda a sabedoria egípcia sobre o poder do sol, Amon-Ra, né? Ele nos trouxe para o século XXI. Para o Omran, cada raio de sol que chega até nós, principalmente lá no início, quando está muito prana no ar, quando os raios estão horizontais, né, na Terra, cada raio é um ser inteligente e ele é uma emanação de seres que vivem no Sol. Não é o Sol, é uma civilização no Sol.
Fica um pouco estranho dizer isso no século XXI, dizendo que existe uma civilização no Sol. Mas existe. Eu, quando fui acreditar nessas conversas do Omran sobre a gestação, a ciência era completamente contra, havia um determinismo genético na época. Mas eu disse, sabe de uma coisa, eu vou apostar nessa, está me parecendo muito lindo, e todas as tradições traziam a importância da mãe. A mesma coisa do Sol. Eu posso prever que em menos de 10, 20 anos, em 10, 20 anos, é possível que a ciência se dê conta de emanações que vêm do Sol. Inclusive os raios do Sol voltam de tarde para o Sol. E tem que, Steiner descreve isso, tem que passar antes por outros planetas. Laura, não fala disso, esses temas não interessam ninguém. Não tem problema. Interessará talvez uma pessoa, porque tudo é vivo, tudo é inteligente. E nós estamos num planeta que, depois de tanto tempo de ser assimilado pelo reino vegetal, animal e humano, merece agora a sua idade de ouro. Então, a humanidade vai ficar, tal como nós a conhecemos, essa humanidade fica ou não, problema nosso. O planeta está agora nas vésperas de uma belíssima idade de ouro, e essa não vai embora. O Omran falava muito sobre isso. Então, você vê, tinha um universo mágico do qual ele falava, que eu estou mencionando aqui, para nós é conto de fada, e tinha um universo bem concreto do caminhar, de comer uma alface, e de saber da polaridade do masculino e feminino no nosso próprio corpo. Ele falava muito do plexo solar, como o grande cérebro antigo, no qual a substância cinzenta está para dentro e a branca está por fora, o contrário do nosso cérebro. E ele dizia, quando a gente dorme de noite, o cérebro recupera suas energias graças ao trabalho do plexo solar. E quem tiver com algum problema, ou de insônia, ou de sobrecarga nervosa, um escaldapé pode ser maravilhoso, porque é uma das maneiras mais seguras de comunicar com o plexo solar, é o pé. E você tem esse eixo, né, do Sol. Uhum. Você comentou que uma das experiências ou de vidas passadas do Aram foi como Vashishta, né, como sendo aí discípulo de Rama. Quais outras que você Sendo mestre de Rama. Ele sendo mestre de Rama, e o Aram sendo mestre... Não, o Rama sendo discípulo de Vashishta. Exato, e era o Omran. E aí, então, seria o Rama, discípulo de Vashishta. E quais outras encarnações que ele citou em atividades quando você esteve por lá, ou em alguma dessas gravações que se tem conhecimento? O Omran tinha ouvido de seu próprio mestre que ele havia escrito livros em outras vidas, mas nunca procurou saber quais. Qual não foi a sua surpresa quando ele tinha 80 anos e fez uma viagem à Índia. A primeira foi com 59 anos, onde ele recebeu o nome de Omran, pelo próprio grande Babaji. Isso está bem explicado na biografia dele. Muito lindo essa passagem, esse ano que ele ficou de 59 a 60. Mas aos 80, ele foi para a Índia e disseram para ele que ele tinha na sua aura um símbolo que Krishna também tinha para trabalhar com as mulheres. E fizeram pesquisas lá, uns sábios, e disseram, você escreveu os Vedas, a parte da sexualidade do Tantra Yoga. Os livros de Tantra, ele havia escrito. Por isso que quando ele fala de amor e sexualidade para o século XX, e parece uma coisa assim meio, ele não está sabendo do que está falando, nunca teve filhos, não casou. Ele diz, claro que eu não tive filhos e não casei. Eu tinha que estar inteiro para vocês. Mas eu sou filho. Né, como dando ao ser que chegou dessa polaridade, homem com mulher, né, e ele pôde explorar esse universo da importância do ato sexual. Para os iniciados, claro que não é só o Omran, mas ele insistia muito, todo ato sexual é de uma potência e vai nutrir entidades inferiores ou superiores no astral. Como é que está esse casal? Tem amor de alma um pelo outro? Tem um olhar que comunica beleza, ternura, admiração? Ou não tem? Tanto que ele queria que a concepção de crianças fosse consciente, né?
Nesse sentido, não que você não vai botar um espermatozoide junto de um óvulo, e a própria ejaculação não é ali que há essa junção, mas é o momento da concepção, ao qual ele dava, que nem nos Vedas, total poder ao pai. É 100% a vibe do pai naquele ato de amor que vai ir buscar a alma que o casal já atraiu. Ou uma alma passando por ali, aí deve ter muitas possibilidades, né? Mas a união do homem e da mulher, inclusive toda a polaridade do corpo, a mulher sendo emissiva na boca, receptiva aqui na genitália, o homem sendo o contrário, o que acontece num beijo, como é que circula essa força entre os dois, e onde há posições que podem ser um curto-circuito também, mas se você souber utilizar, que nem a gente usa laser para explodir pedras no rim, uma posição aparentemente não muito ortodoxa, pode ser, se a pessoa conhece, pode ser uma maneira de utilizar a polaridade no corpo para restaurar saúde. Ele chegou a dizer, eu acho isso um cúmulo, a maneira como os ocidentais estão fazendo amor está alimentando entidades que estão alimentando a guerra do Vietnã. Isso era nos anos 60. Amor, né? Vênus inferior atraindo Marte inferior, Vênus superior atraindo Marte superior. Olha como vai longe, né? Uhum. Você falou que nessas ideias, né, que você se apaixonou e gostou, poxa, a vida e a ciência era contra, né? Você comentou que a ciência vem contra isso, mas não foi também essas ideias que o próprio Oran trouxe, transmitiu, que inspira a fundar, inclusive, esse campo da psicologia pré-natal ali nos anos 80? Sim, eu estou ouvindo o que você está dizendo a dois níveis. A própria descoberta da epigenética pode também ser fruto, na ciência, do pensamento de um iniciado, porque a presença de um ser como o Omran no planeta, claro que fecundou todo um universo. Sim, o Omran foi quem fundou a primeira ANEP na França, Associação Nacional para a Educação Pré-Natal. Nós temos aqui no Brasil, né, a ANEP, eu sou vice-presidente da ANEP Brasil, mas ele queria que fosse uma organização internacional, mundial, que isso fosse transmitido para todas as mulheres. Em 1938, ele fez uma conferência, em 1938, em Lyon, onde ele fala da importância da gestação. Ele retomou essas ideias de uma maneira muito forte em 69, numa outra conferência, e no finalzinho ele disse, e eu estava lendo, né, lá com os meus 22 aninhos, naquele mês de setembro, que eu tinha encontrado a Madeleine Chavanon, mês de outubro, setembro, eu estava lendo ele dizendo, agora que vocês sabem do poder da vida interior de uma gestante, falando para as meninas, principalmente para as mulheres, digam isso a todas as suas irmãs pelo mundo que não sabem ainda disso. E eu me lembro de dizer, isso eu posso fazer. Aí eu imaginava na feira ou no banco, ou no cinema, quando tivesse uma fila ou encontrasse alguém e diria para a grávida, você tem um poder incrível, em você um ser está se formando, espere um futuro adulto. Eu já tinha toda a minha maneira. Eu achava que a ciência ia demorar 100 anos para aceitar. Demorou menos de 10 para chegar à epigenética, uma grande pesquisa em bioquímica, foi se conhecendo mais na biologia celular, e hoje nós não temos mais razão alguma de não fazer exatamente o que o Omran dizia. Convence os governos de gastar muito dinheiro para construir parques belíssimos, moradas para gestantes, onde elas podem passar a gestação o tempo que quiserem, onde tudo será em prol da comunhão com a natureza. Não somente flores e árvores e fontes, mas também livros e peças de teatro, que elas possam fazer, que elas possam atuar, onde tudo seria calculado, desenhado para o bem-estar de cada uma dessas gestantes e a alegria desses babies nos ventres, né? E poderiam receber visita de marido, de outros filhos, mas que elas tivessem aquela paz de não viver o cotidiano normal, porque a maneira como nós gestamos é muito poderosa, e essas gestações que nós temos por aí nesses últimos milênios, olha a humanidade que deu. Pega um livro de história do ensino médio,
Aí você tem os grandes reis. Como é que eles tinham os filhos? Não era uma grande coisa a gestação, mas nascia e ia para a ama de leite. A criança era privada de mãe e pai e era educada por uma pessoa que muitas vezes era uma serva, uma escrava, alguém que não tomava café da manhã com eles. Como é que a criança vai se sentir na sua autoestima nessas aristocracias do mundo inteiro? Né? Você vai na Ásia, vai na África, nas Américas, gente bem não amamenta. Cara, como é que isso não deu humanidade nenhuma? Vamos agora então recuperar? Você vê a Gisele Bündchen, você vê atrizes importantes amamentando? Ótimo. Para mim isso é uma grande vitória social, sociocultural. Uhum. Como é que foi a sua primeira experiência, assim? Você já teve lá com a menina que era clarividência, mas com ele, com a Ivanov, você teve abraço, teve Sim. uma visão, ele veio e como é que foi? Foi nesse dia de Natal que você foi junto com o peruano? Foi em outra oportunidade? Como é que foi isso? Foi durante a leitura. Foi durante a leitura. Leitura para mim significa sanidade mental. Quando você extrai alguns momentos do dia para estar em comunicação com um ser que escreveu e prestou atenção em cada frase, prestou atenção em, eu não sei, um livro para mim é uma, eu respiro, é uma qualidade. E ao ler os 13 primeiros livros, que era na época só o que tinha, aqueles livros grandinhos, eu senti uma aceitação tão completa, mas uma alegria. Eu sei que eu brincava de sair na rua como se eu nunca tivesse visto uma árvore. Eu caminhava e vamos ver pela primeira vez. Foi um reset. A minha vida teve um reset. Ser vegetariana, adorei, porque eu adorava bicho e tinha caído de maneira burra, era pura burrice. Eu achava que aquela proteína, aquele tijolinho que faz o corpo físico. Peraí, olha para a vaca, ela está comendo capim e tem proteína besta, quer dizer, nós somos omnívoros, né? Então, teve toda uma compreensão, um ahá místico, mas foi tudo junto naqueles 12 primeiros volumes, o 13º é sobre exercícios. Eu achei tão bonito você poder falar com pedras, falar com bichos, conversar com anjos. Outra coisa, abençoar o Senhor. Eu não sabia que um ser humano podia abençoar Deus. Podemos sim. E podemos consagrar o nosso dia. Isso tudo eu tinha lido nos livros. E essa história de uma inteligência incrível por toda parte, eu sabia que eu tinha muito trabalho para fazer. Ao longo dos anos, eu conheci ele durante 10 anos, né? Ele me perguntava, quando eu estava com ele em conferência assim, privada, ele dizia, em que eu posso lhe ser útil? E eu estava numa alegria tão beata, tão assim, bem jovem e aberta, tipo assim, o senhor é que sabe, na minha cabeça eu dizia, ele já deu tanto, esse ensinamento que eu estou começando a digerir, eu me sentia, e ainda me sinto, como aquela serpente do Pequeno Príncipe que engoliu um elefante, sou eu. É tão bom, é tanta coisa, é tão forte. E agora, por que eu não perguntei tal coisa, meu Deus, por que eu não... Mas é que eu achava que eu tinha muito para recuperar ainda, eu estava muito atrasada, eu nasci atrasada. Eu nasci numa família que me deu tudo, mas eu nunca ouvi a palavra Deus. Eu nunca tive a essência da vida, isso nunca existiu. No entanto, falei línguas e viajei, né? Recebi o que poucas pessoas no planeta receberam. Eu sei que é um planeta, que é uma humanidade. Eu sei que brincar com filho de suíço e filho de carioca é a mesma coisa. Você só desenha a montanha com o pinheiro em vez de desenhar a praia com a palmeira. Mas são as mesmas brincadeiras. O Rembrandt trazia essa mensagem de Jesus da fraternidade, né? Ele próprio dizia, olha só o Jesus na sua genialidade. Pai Nosso. Pronto, nessas duas palavras já revolucionou tudo, já botou todo mundo irmão. E essa ideia de uma fraternidade universal, isso é genial. E ele ainda conta que existem esses seres que são os senhores do karma, e tem essa ordem de Melquisedeque, a qual pertencia Jesus, e ele próprio, inclusive ele às vezes dizia, eu, Omram, Michael, Ivanhoff, padre, sacerdote do Altíssimo, prêtre du Très-Haut. Isso é belíssimo. Que ordem é essa? Existe então uma grande fraternidade de todos os benfeitores da humanidade, todos os grandes mestres e santos, e
e poetas e filósofos e pedagogos e artistas que ajudaram a humanidade a crescer. Gente, de falar isso agora já me dá uma... então as coisas existem. Tudo não depende da minha pequenez ou das imbecilidades que a gente vê muitas vezes por aí. Tudo bem, isso faz parte de um crescimento. Né? A criança, antes de conversar, ela balbucia, faz pá, 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 mas um dia ela vai recitar o poema Laura de Petrarca, no original. Então, ver as coisas en devenir, né? Tudo está acontecendo. Isso o Omran me deu na filosofia dele. Eu tenho muito mais paciência do que se eu tivesse crescido sem ele. Qual a repercussão, quais as leis ocultas estão inseridas, as leis espirituais estão inseridas, por exemplo, numa atitude de fofoca ou de xingar, né? E essas conexões todas, né? Ele era bem da filosofia do Leadbeater também. Se você xingou alguém, claro que isso vai atingir a pessoa, mas antes passou por você, então você foi o primeiro atingido. Segundo, você critica, ele inclusive detestava essas coisas de caricatura e tudo, você critica, e você tem até razão, né? Porque para o francês é importantíssimo ter razão, mas você vai com isso construindo uma ponte, dia a dia, e um dia essa ponte chega lá, nesse universo que você está criticando, e você recebe tudo que você criticou no outro, você acaba fazendo. Que loucura, que medo. Não vamos criticar ninguém. É só se colocar no lugar da pessoa. Né? Tem a expressão em inglês, caminha uma milha no sapato de alguém, de repente você estaria fazendo pior. Então, fofoca é uma perca de tempo. Ele dizia, deixa a pessoa, vocês não estão sabendo. Você viu o fulano com a amante. Tá, e agora vai fofocar? Daqui a pouco tem 3 mortos, vai lá. Para quê, se vocês não sabem que talvez esse momento seja o único momento de respirar que essa pessoa tenha no dia? Não julgue, porque você vai ser julgado. Então, e é verdade que o ensinamento dos grandes mestres, o caminho espiritual verdadeiro, é um antídoto contra a fofoca, que é sensacional, que você se ocupa de você mesmo. E tem uma espécie assim de, ok, o outro está ali. Você pode ter uma interação forte com o outro. Claro que você pode discordar e tudo, mas você não vai querer o fim dessa pessoa, você não vai xingar. Você vai se expressar de uma maneira mais inteligente, né? O Leadbeater explica que xingar, um palavrão, são 48 horas sem receber uma bênção que teria chegado aí para você. Eu, Laura, preciso de todas as bênçãos que o mundo tem para me enviar, não posso me dar o luxo de começar a xingar ou dizer palavrão. Na década de 60, teve muitas dessas aberturas, principalmente lá na Califórnia, com esses movimentos da nova era, e chegou muitos conhecimentos do Oriente, muitos conhecimentos da Índia, muitos conhecimentos do mundo inteiro. Até o sufismo também chegou bastante forte, né, nessa propagação. Conhecimentos e informações também do Ivan Illich chegou também a esses princípios ali por conta da fraternidade na Califórnia. Teve aceitação, não teve aceitação? Chegou na Califórnia e não foi aceito, porque o Omran, ele é muito rigoroso, e o movimento New Age você é Deus, Samuel, você está com tudo, e abre, todo mundo é maravilhoso. Eu sei que você está com Deus e que você é maravilhoso, mas existe um caminho interior a ser feito. Existe uma entrega ao teu próprio eu superior. Para essa entrega você vai se despojar de muita coisa que está sendo um peso. Nisso o Omran era de uma clareza, ele dizia as leis do universo psíquico espiritual são mais rigorosas do que as leis com as quais você constrói um elevador ou um avião. Isso é muito chato para o movimento New Age, porque a autodisciplina... Você pega o Course in Miracles, você vai... É tudo muito agradável de ouvir. E ele dizia, eu estou aqui com má notícias, vocês têm inclusive que ter um certo nível de dissatisfação com vocês próprios. Não dá, vocês não vão crescer se vocês não quiserem crescer, isto é, não estar acomodados nos seus limites. Então... E aquele bastão que ele andava com aquele cristal, qual é a magia que estava com aquele bastão que ele carregava e andava junto?
Você tem que se referir também à primeira carta do tarô, né, aquela carta do mago. Ele tem com a mão esquerda uma varinha no tarô do Worth, né, que é muito bem desenhado. Essa varinha que une céu e terra somos nós. Nós somos essa varinha. Agora, ele amava o cristal. Para ele, a pureza do cristal era coisa primordial no caminho espiritual. São muitas vias na espiritualidade, mas se você não tiver a pureza na base, né, Yesod, que é a base da árvore da vida, você não terá. Agora, acima do cristal tinha o símbolo do sol, em ouro, gravado no cristal de rocha. Então era um círculo de ouro com o ponto no meio, o ponto central. Se eu tiver minha vida interior bem centrada, eu já sou um ser capaz de caminhar pela vida com bastante equilíbrio, né? Ele gostava desse bastãozinho, sim, que não era muito grande, ele não podia, não era uma bengala, um bastão. Mas eu sei muito pouco sobre esse bastão. Eu sei que ele era mágico, eu sei que unir céu e terra para ele era a coisa mais importante, inclusive nós humanos, entre o reino animal e angélico, estamos aqui para unir esses reinos. E diz, mas por que vocês são tão próximos do reino animal? Façam um esforço, fiquem um pouquinho mais perto do reino angélico, que era um reino que já foi humano. Não? Então, não é... Ele nos mostrava as possibilidades. Tinha dias, durante umas conferências, que ele dizia, então é para amanhã, vamos conseguir. Aí, às vezes, ele terminava, e, ixi, ainda vai demorar várias vidas. Então, era uma polca entre os dois, para cada um ter o seu pensar, né? Você conhece o universo da meditação, tem isso, né? Uma comunhão imediata fortíssima que pode acontecer, e a sensação de ter que percorrer ainda tanto caminho, até conseguir ser fiel a si própria, a sua própria essência. Uhum. Magia divina, o que Oram falava sobre essas conexões, né? Dessa verdadeira magia divina? Bom, já que a gente falou do mago, né? Todo gesto pertence ao universo da magia. Um olhar é um gesto, um pensar, uma palavra é um gesto, o próprio gesto com a mão. E nós temos que tomar consciência disso. Não existe nada neutro. Se eu saudar assim, é uma coisa. Se eu saudar assim, é outra coisa. Assim eu estou impedindo. Então, a posição, a postura... Inclusive ele dizia, durante o dia, de vez em quando, pensem onde estão suas mãos, como é que está o seu ser, onde estão as tensões do seu corpo. Eu gostava muito disso. Não gaste energia demais num gesto. Não coloque o copo pam em cima da mesa. Use a energia suficiente para colocar um copo. Ele nos pedia, nesse universo de nutrição, que nós comíamos em silêncio, né, no yoga da nutrição, que ele chamou de Hrani. Hrani é uma palavra em búlgaro. Hrani Yoga significa alimentação. Essa possibilidade de unir céu e terra em mim, através da alimentação, ele pedia para nós não fazermos nenhum ruído. Então você tem garfo, tem faca, tem colher, e ao colocar no prato ou na mesa, que não se ouvisse, justamente pelo domínio do gesto. Essa maestria, ele dizia, na adolescência, vai ajudar a dominar coisas muito mais difíceis de dominar, que é, por exemplo, todo o universo da sexualidade, da atração sexual. Tudo é mágico. Você acende uma vela, você está repetindo, tem que ter toda a criação em você, os 4 elementos, como é que eles se alimentam uns aos outros, como é que trabalham juntos. Tem um livro sobre o ar e o fogo e a água, essencialmente água e fogo, né? Mas ele dizia, primeiro chegou o fogo, ele se densificou, virou ar, se densificou, virou água. E o que é isso? Ué, H2O, 2 gases, é água. Aí vai, e depois se densifica, então, sais minerais, que é a terra. Como esses 4 elementos trabalham em nós, aliás, em tudo, né? O nosso código de barra são os 4 elementos. Você que gosta muito de xamanismo, como é essencial isso. E quais os animais? Ele dizia, a essência do ar está representada no pássaro.
A essência da água está representada na pétala da flor. A flor tem isso. E a essência do fogo? A essência do fogo está nos iniciados, num ser humano que vive a sua espiritualidade de maneira total. Isso é grande, e claro, a essência da terra está nas pedras preciosas, nos metais preciosos. Então, magia para ele era tudo. E consagrar um objeto, por exemplo, você trabalha com computador, com estúdio, pronuncia algumas formas de exorcismo, né, para limpar, e consagra cada objeto, porque assim o mundo invisível, o mundo da luz, pode vir através desses objetos, facilitar o teu trabalho, que seja sempre, ele dizia, para a glória de Deus. Saibam para quem vocês estão trabalhando. Eu estava falando sobre essa possibilidade de crescimento por meio dos desafios, que por conta disso não foi muito aceito em alguns movimentos filosóficos em si, mas fala um pouquinho disso, né, de como é que a gente pode aprender, ou como é que a pessoa pode aprender, por exemplo, de cair e voltar para o cavalo, ou sobre os erros inevitáveis da vida, ou sobre situações desafiantes, como é que a gente pode identificar nos desafios aprendizado. Eu tinha um professor de equitação que dizia: só não cai do cavalo quem não monta cavalo. É a mesma coisa no caminho iniciático. Só não vai cair e se desencorajar quem não estiver no caminho. E ele dizia, aí todo o ensinamento dele são de vários métodos para isso justamente acontecer. Você vai sempre começar com pequenininho. Ele diz, você quer começar a fazer salto em altura, você não vai a primeira coisa para os Jogos Olímpicos, você começa por 10 centímetros, e vai, e até que um dia você está pulando 1,10 m, 1,20 m. Então, esse exercitar a espiritualidade, mas é constante. Então, você vai hoje ou essa semana prestar atenção a todas as palavras que você vai dizer. Ah, não, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Você vai ter certeza que você silenciou as palavras que podiam ferir, ou vai ter certeza que o que foi dito, mesmo se feriu, é em prol de algo maior. Você vai conseguir dedicar seus gestos. Tinha até uns exercícios de ginástica que ele nos trazia para que a gente esteja em maior harmonia com céu e terra em nós, que a gente faz no início do dia. Então, qualquer que seja o problema, ele dizia, chora, mas não chora mais de 10 minutos não, vai. Seca as lágrimas e vê o que pode ser feito. E em vez de telefonar para o melhor amigo, ou para a mãe, conversa com os seres da luz. Antes que vire fofoco, a ofensa que você acaba, ou a derrota que você acaba de sofrer, eleva, bota no seu altar e diz, mundo invisível, me ajuda aqui a ter elementos para enfrentar essa situação, para corrigir, sempre corrigir. A noção de responsabilidade vinha sempre. Inclusive ele dizia, você fez uma coisa errada, me pede desculpas e você é perdoado. Ótimo, mas agora vai ter que pagar. Quem perdoou, está ótimo, mas agora você vai conseguir consertar a situação. Às vezes vai demorar anos para que finalmente o neto daquela pessoa, você possa fazer alguma coisa para esse neto, e aí de alguma maneira foi retribuído. Qualquer coisa que eu fizer de errado, eu vou ter que corrigir. Vê como na Califórnia eles não vão gostar disso. Ué, mas eu estou perdoado. Sim, está perdoado. Mas vai ter que de alguma maneira repor essa energia que você perturbou. E sempre é possível. São muitos os exercícios para o coração, para a mente, exercícios que nos equilibram, que nos trazem uma vida interior, um jardim interior, capaz de enfrentar dificuldades com muita... Que nem um surfista que sabe enfrentar muito bem uma grande onda, que até vai poder surfar, né? Ele nos deu equipamentos psicológicos, emocionais, intelectuais, para atravessar qualquer tipo de situação. Criança com o pé quebrado, sendo operado, meia-noite no hospital, e você está bem. É possível. E isso é a experiência de muitos discípulos, tá? Mais velhos que eu, ou mais jovens também. Dá para navegar as mesmas vicissitudes do dia a dia com
com mais conforto, com mais facilidade, mas sempre tendo um objetivo, a luz. Ele dizia, cuidado não pegar o meio para o fim, quer dizer, não usar toda uma ciência iniciática e vender. Eu vou dar umas palestras de $5.000 esse fim de semana. Cuidado, você recebeu isso gratuitamente. Cuidado com dinheiro. Saiba o valor de cada coisa, saiba se situar. Se tudo o que existe pode ser consagrado, abençoado pela glória de Deus, como que ele lidava, então, com essa energia da materialidade, a energia do dinheiro que você acabou de trazer para fazer os projetos acontecerem, para os encontros surgirem, e na Kabbalah tem muitas conexões de ir do invisível para a materialidade, para o físico. Você falou materialidade ou maternidade? Materialidade, Porque, do invisível exato, para porque manifestar na matéria, de matéria. Porque a maternidade também tem esse aspecto, né? O trago do invisível vai manifestar aqui. Você falou, é a essência de toda ciência iniciática. E saber que as leis da magia negra são as mesmas leis que a magia branca, elas apenas têm um outro objetivo. Nós estamos aqui, primeiro, para embelezar a terra, ele dizia. Bom, e segundo, para trazer o reino aqui. É a grande ordem de Melquisedeque. A ordem dos budistas vamos consertar isso aqui e vamos para o Nirvana, vamos dar o fora. E dizer, não, vai embora não, fica e traz o reino aqui. Quer dizer, quando a gente tem o Pai Nosso, né, que através de mim seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tem também que os meus gestos possam manifestar os meus melhores pensamentos, que muitas vezes, quem gosta de pensar, fica pensando coisas lindas, mas falta a ação para concretizar. Mas concretizar, trabalhar a matéria, é a paixão do espírito. E isso é uma conclusão minha do ensinamento do Omran, é muito interessante se encarnar aqui e vir trabalhar, e vir expressar o que nós sabemos lá no alto, através de um corpo que resiste, que a matéria ela vai resistir. E nós precisamos dessa matéria, é sobre ela que vamos trabalhar. Então a aventura, e cada um tem seu ritmo nessa aventura. Uns terão missão pública, outros não. Tem mestres agora, de pureza, que devem estar trazendo uma luz para a humanidade, mas não estão nas mídias sociais. Nós não sabemos que eles existem. Então, o bem que faz cada ser que se supera. Nós estamos todos vinculados uns com os outros. Tem seres que estão acima de mim e as vitórias deles me ajudam a subir melhor. E as minhas vitórias também. Quando eu desisto, quando eu caio, outros atrás de mim vão ter que dar um tempo também. Por outro lado, uma conversa como essa que nós estamos tendo agora, talvez seja seres ouvindo que estão dormindo do outro lado do planeta de noite para eles, e que amanhã possam dizer, engraçado, eu estava numa reunião e se falou de gestante, e alguma coisa, e vai aquele dia encontrar um livro do Thomas Vernon sobre a vida secreta da criança antes de nascer, né? Então, as vicissitudes da vida, as minhas deficiências, eu posso usar também a favor do meu crescimento. Ele diz, mas mestre, eu tenho uma preguiça enorme. Ele disse, muito grande mesmo? Sim, então fique feliz, porque você vê a sua força. Você não vai enfrentar a sua preguiça de frente, porque os dois têm a mesma força, mas você vai saber que você tem uma força enorme e essa força vai servir para alimentar alguma outra coisa. O que você está precisando? Eu quero mais conhecimento, mais inteligência, mais sabedoria. Dá para fazer isso. Dedique tanto tempo a isso. Enfim, cada um vai ter que, graças à sua imaginação, arquitetar, organizar o seu dia em função daquilo que quer adquirir. Ele dizia para a gente não trabalhar os nossos defeitos, como é uma coisa muito cristã, desculpa te interromper, vamos trabalhar as nossas qualidades e dar uma olhadinha nos defeitos. Inclusive trouxe uma notícia complicada. Primeira pergunta que fazem quando a gente morre é, o que você fez com as tuas qualidades? Então você vê, tem uma coisa otimista nele. Eu ia fazer a pergunta, agora vou para outro assunto, outra conexão, que é ligado aos adolescentes que foram citados, que você citou aqui, né? Quando, então, que seria o momento de começar esses ensinamentos a chegar em relação à paternidade, à maternidade, nessa perspectiva, já que é de grande importância também o período de um novo ser que está chegando por aqui?
o ensinamento iniciático, ele, para todo ser humano estudar, normalmente é a partir de 21 anos. Até 21 anos você tem que ter tido contato com tudo isso, com essas ideias, né, os pensamentos do dia. Eu vejo nas famílias da própria fraternidade, de repente, aos 21 anos, a pessoa vai despertar. Você vai me dizer que já é muito tarde, porque a pessoa já começou a vida sexual, hoje em dia, tão cedo, né? Ele queria que as pessoas esperassem. Ele dizia, por favor, principalmente para as meninas, guardem esse frescor, inspirem os homens, guardem, não cedam tão rapidamente. Inclusive, sobre as perguntas, porque ele tinha muitas palestras em 68, né? Que foi aquela revolução no mundo inteiro, já tinha começado a pílula, e inclusive disse, ai, essa pílula vai dar trabalho. Eu me pergunto se ele não estava já pensando em tanto caso de esterilidade mais tarde, né? Não foi porque essa história de poder transar a qualquer momento, qualquer hora, com qualquer pessoa, que era considerada uma vitória sobre a rigidez da sociedade, talvez tenha desfeito alguns pensamentos esclerosados, mas o que nós ganhamos com isso foi o AIDS. Não foi muito belo. Eu era bem jovem, tudo isso eu ficava mais observando, felizmente. Mas o Omran queria que as pessoas se amassem, homem e mulher, primeiro em vários níveis, para culminar com o intercâmbio sexual. Nós, em geral, fazemos o contrário na nossa cultura. Tem aquela atração, a gente se sente uma noite super bem vivida de amor, de sexo, e às vezes de manhã uma solidão, porque você não sabe quem é esse outro. Ele sugere exatamente o oposto. E isso está nas leis da iniciação. E, inclusive, vai ter nas leis da própria concepção de uma criança. Vamos primeiro casar, sim, entre aspas, vários corpos, nosso intelecto, os nossos ideais pela vida, o nosso plano emocional, como é que a gente se comporta com animais, com plantas, com crianças, com os outros, nossas concepções artísticas, culturais. Uma vez que tiver tudo perfeitamente redondinho nesses casamentos, que pode demorar mais de ano, vamos celebrar essa união e vamos casar, porque uma vez o ato sexual tendo acontecido entre dois seres, pelas forças cósmicas, eles são considerados casados, dizia o Omran. Isso é um casamento já, de tão forte. Nós tiramos a importância do ato sexual, é um ato como qualquer, não é. Sem esse ato não teria ninguém no planeta. A gente falou sobre essa perspectiva, né, de um aprendizado antecipado para a concepção, né? Temos um título, inclusive, para a nossa chamada, que vai culminar nisso. Mas eu quero trazer uma pergunta lá do início que eu fiz, o parto. Por que eu estou falando isso também, né, por causa do parto? Porque nessas tradições católicas cristãs vão dizer que a partir de um momento da queda é que começa a mulher a sentir as dores de parto, as conexões todas. Antes, até então, era outro sentido de conexão, pelo menos pela linguagem bíblica vai determinar, vai se afirmar que é por aí. É possível, então, o parto ser uma experiência de iluminação, em vez de ser essas dores e de tantos traumas que estão envoltos ao parto em si? É muito interessante você fazer essa pergunta. Inclusive, ele dava um elemento: tentem não tirar artificialmente a dor do parto, porque muitas vezes ali está se cumprindo algumas contas que tinham que ser arrumadas entre mãe e filho, que facilitará depois o caminho da maternidade dessa criança. Mas você sabe que essa dor de parto é sentida de maneira muito diferente por várias mulheres. Inclusive, é uma dor muito estranha, porque ela vai durar, intensa ou não, vai durar uns 40 segundos, 45 segundos, depois ela para completamente durante mais de um minuto. A gente não tem dor assim, né? Você, em geral, fica dolorido onde teve uma dor maior. E tem mulheres, e foi o caso da minha mãe, e foi o caso meu, que vai ter o trabalho de parto inteiro com umas contrações fortes, mas que não são diferentes da contração que a gente chama de contração de treno no final da gestação. Então,
Esse parirás com dor é muito estranho, porque não é todo parto com dor. Eu me lembro, eu trabalhei na psicossomática, num serviço de maternidade na Santa Casa, no Rio de Janeiro, nos anos 80. Eu me lembro de uma mulher que deu bronca na gente. Por que vocês disseram que ia doer? A gente não tinha dito nada, mas a sociedade tinha dito. Eu não aproveitei, mas não doeu. Eu não aproveitei. Que eles não tinham nada ali, tinham. Eu estava de psicóloga ali, né, como uma espécie de doula antes do tempo. Ela estava muito chateada porque ela tinha tido muito medo. E, no entanto, o corpo dela funcionou. Né? Eu me lembro conversando com Michel Odandi, mas por que o meu parto, então, não doeu? Porque não foi visualização, não foi pedido, eu me preparei para a dor, meu Deus, eu já tinha acompanhado tantos partos, mas é possível o corpo de uma mulher parir sem dor. E a minha filha talvez não tivesse laços kármicos complicados para passar um creme rinse ali, tirar uns nós, então ela nasceu muito bem, e nasceu realmente em casa, de uma maneira suave, na beira da lareira, no meio de um inverno lá em Washington, nos Estados Unidos. E são felizes esses bebês do inverno, porque quando chega a primavera, já está com 2, 3 meses, já está totalmente aberto aquele sol que vem em grande. Foi muito bonito. Bem, o Umran queria muito que se respeitasse as mulheres. Ele pensou nesses centros de gestação, mas depois, mas espera aí, mestre, e aí depois vão nascer como? Depois a gente dá um jeito. Eu sei que ele tinha planos, eu não os conheço, mas o Nascer Sorrindo, né, que tem um livro famoso do Le Boyer, é uma coisa possível. Nós vamos, inclusive na psicologia pré-natal, o nascer, chegar no mundo, vai ser um grande marco de como vamos ver ao longo da vida, como vamos ver as mudanças. Porque a mudança é radical, né? Eu saí para o meio aéreo, e quanto melhor, mais harmoniosa for essa saída, esse nascer, mais eu vou considerar as mudanças como amigas, porque ter medo do desconhecido é um pouco injusto. Eu também nasci de uma mãe que não teve. Porque o desconhecido pode ser muito bom. Por que ter medo antes, né? Então, seria uma coisa boa para a humanidade esse nascimento, esse parto respeitoso, respeitado. Quais seriam, assim, as práticas, os rituais de proteção que toda grávida ela deveria fazer para se proteger, para blindar as energias negativas aí que ela pode estar pegando em alguns ambientes públicos onde ela vai? Nota, tem aquela atitude, né, que às vezes a maioria não aguenta ver uma grávida, todo mundo quer meter a mão lá. A nossa melhor proteção, o nosso melhor escudo é a nossa aura. Aí vem, isso o Omran insistia muito, que seus pensamentos e seus sentimentos estejam voltados para o que mais a inspira, que ela não vai deixar de ser ela porque está grávida. Não existe como estar grávida. Existe uma gestação para cada criança. E a mesma mulher vai ter gestações diferentes, inspirações diferentes. Mas aí eu acho também que a sociedade tem que intervir. Nós temos que nos organizar para proteger esse universo amniótico. Eu me lembro que o Kitaro, um músico japonês de de música, que é a medicina, né, eletrônica, ele deu um concerto lá em Tóquio, isso nos anos 90, início dos anos 90, e toda grávida, umas tinham até que mostrar certificado de gestação, que ainda não estava mostrando barriguinha, não pagavam. Quer dizer, as artes de uma sociedade, nem toda grávida vai querer ir no municipal para ver um balé ou uma música, orquestra, mas vai ter coisas especiais para elas e que elas não tenham que gastar. Antes de ter essas casas, parques maravilhosos para poder estar em sinergia, eu tenho uma fantasia, vai ter coral de gestante para elas poderem curtir, inclusive com concurso e tudo, em cada bairro, porque são muitas as gestantes. Nós sabemos que as gestantes representam ali, elas são portadoras de um futuro, elas representam, a mente delas está formando um ser ali no ventre. É o nosso futuro. Então, vamos ajudar, vamos proteger, talvez seja a melhor palavra, né? Fazer com que o universo, elas decidam. Orientado para a beleza. Quem nos ajuda muito é a beleza da natureza. Natureza é uma amiga. Você não está bem, mesmo você, que não está grávido agora, nem esperando filho,
dar a volta no quarteirão, você pode, de repente, até pegar um papelzinho que tem que botar no lixo, que estava no chão, fazer alguma coisa mudar, né? E apreciar a cor do céu, mesmo se está chovendo. Uhum. Nesse processo, então, as mães, as gestantes, elas podem ser, então, portais interdimensionais para o surgimento de uma civilização solar? Ah, você falou tudo, você disse tudo agora, não podia nem falar depois. Exatamente isso. É que isso foi o que a natureza pensou para a gente. Eu não entendo por que tanto poder se não é para isso. Vamos trazer seres humanos equipados neurofisiologicamente para viver. Eu sei que a gente vive, nasce há muito tempo, mas a gente ainda não conseguiu manifestar isso, porque é sensacional o organismo humano. E, inclusive, capacidades como telepatia, devia ser uma coisa normalíssima. Crianças têm, né? O Superhuman, tem um filme sobre isso, um documentário, onde nas escolas começam a ensinar. Nós temos que trazer ao mundo seres de bem. O Omran dizia, é muito claro, se vocês trouxerem soluções incríveis para política, economia, elas vão funcionar, essas soluções, mas não vão funcionar para todo mundo. Vai continuar nascendo o medroso, o invejoso, o deprimido, o raivoso. Então, se vocês não fizerem nada, mas se ocuparem das gestantes, que o ambiente delas seja propício a elas poderem ser elas mesmas, inspiradas pela vida, em 50 anos, ele dizia, já vai dar para começar a fechar prisão e tudo, e em 75 anos, pronto. Que é aquela conexão, né? Que as 3 gerações mudam e formam esse novo mundo. Tem 2 maneiras de entender essas 3 gerações. A primeira geração sendo a primeira mãe, então ela tem um filho, então já seus netos já são, então passaram 50 anos, e tem as 3 gerações que gestaram, aí 3 gerações de 25 anos. Para ele, era a única coisa, a única solução, a única coisa que faria a humanidade mudar de tantos milênios de se torturar uns aos outros, né? E si próprio em seu mundo interior. E ele levava isso muito a sério. E não foi fácil, nem na própria fraternidade, pessoas se interessaram por esse tema. Ficava um pouco assim, puxa, it's been done, já foi feito, as pessoas já são mãe há tanto tempo. Ele queria explicar, não foram mães como poderiam ter sido mães. A própria mulher saber seu papel nessas horas e seu papel com o homem também. Qual o papel do feminino num lar? No plano causal, no plano das grandes ideias, a mulher é positiva, ela é emissiva, no intelecto ela é receptiva. Então, o ambiente de cada lar depende do que está acontecendo na mente superior de cada mulher. Você falou sobre guitarra, eu curti muitas dessas possibilidades musicais, gosto muito de música, era considerado, inclusive, meio que antiquado, falava que eu ouvia coisa de velho, porque gostava de música clássica, essas conexões todas aí. Vai na periferia de São Paulo, fala, vai ouvir coisas de gente jovem, né? Essas coisas de velho, né? Eu sempre gostei disso. E eu lembrei também de outra passagem, que é, na década de 90, eu conheci o Dr. Juan, e até hoje ele é obstetra, né? E ele fazia os partos com música New Age. Então, Constance Dembe, entre outros músicos que ele colocava para a chegada daquele ser ali, né? Fazendo uma metáfora com essa situação real, que ele já durante muitas décadas ele entendeu que aquilo era algo interessante, era todo mundo em silêncio escutando a música. Nada de nenhuma ancoragem e nenhuma conexão negativa para receber aquele espírito, porque ele já entendi que o espírito está materializando ali, né, nessa conexão espiritual. Se a gravidez ela é uma trilha sonora, como do Kitaro ou do Constance Dembe, a trilha sonora da vida de uma pessoa, é possível uma pessoa já adulta reprogramar a trilha sonora, trocar outra música mais saudável, porque ele não teve uma oportunidade de ter um parto ali com
Dr. Juan, ou na metodologia que vocês compartilham, por exemplo, eles conseguem ressignificar esse reencarne por aqui com isso, né? Essa pergunta vale ouro. Eu mesmo não estaria nesse universo se não fosse possível reprogramar, repensar, repatterning, reprogramming. Mas meu marido e eu sabíamos que vinha um ser aqui para esse mundo, que a vida no planeta Terra não é tão simples, mas nós queríamos que esse ser soubesse, nós não sabíamos se era menino ou menina, soubesse que a Terra tinha sido visitada por grandes seres. Então nós fizemos 1 hora, numa cassete, uma gravação de músicas belíssimas, assim, tinha desde Puccini a Brahms, mas só momentos muito harmoniosos, porque era nosso presente de harmonia para o bebê que viesse, para tomar coragem para essa vida. Só que nasceu de mão aberta, já feliz, deve ter achado a música ótima, mas era nosso oferecer. Olha, a qualquer momento da nossa vida, dá para retomar, graças à consciência, para retomar o caminho interior, apesar das programações. Eu utilizo muito isso, que a gravidez é a nossa trilha sonora, mas dá para mudar. Eu uso muito essa analogia. Mas é com a consciência. Tem pessoas que vão ter terapia, tem pessoas que vão ter algumas práticas espirituais, mas você se tornar mestre significa se tornar mestre de si próprio, né? De você mesmo. E aí uns vão começar pela força de vontade, outras vão começar pelo sentir, outras vão começar pelo pensar, mas vai ter que incluir as 3. Mas nós temos que ir pelas nossas afinidades. O nosso sentir, pensar e agir tem que formar aquele triângulo equilátero. E dizia o Omran, basta trabalhar 2 dos lados. Quer trabalhar só força de vontade e intelecto, vai acabar amando. E quer trabalhar só o amor e a força de vontade, vai acabar pensando, até para fazer o bem melhor. E aí, com isso, dizia ele, nos tornamos um prisma e, através do nosso ser, a luz espiritual pode se dividir em 7 cores, em 7 virtudes, em 7 chakras e tudo. Que bom que é assim, né? Que bom, porque senão a gente só teria o diagnóstico, não teria a possibilidade de ver uma humanidade florescer. E tem esse acordo que os humanos têm com o divino, ou o divino tem com os humanos. Se alguém procura a ciência iniciática, se alguém procura saber algo sobre a estrutura do universo, vai vir um professor. Talvez haja 1 ou 2 provações para ver se a pessoa realmente quer. Isso é muito belo. E por falar em escolha, o bebê ele pode estar escolhendo aqueles pais, por exemplo, vai escolher a sua filha, vou escolher você e seu marido, não, eu vou encarnar, mas eu vou encarnar ali. Essa consciência, ela pode escolher vir com o bebê filhos daqueles pais, e como é que os pais eles podem ouvir ou sentir ou perceber esses sinais de um plano espiritual ali nos bastidores? Nós todos temos a resposta a essa questão dentro de nós, porque nós nascemos. Alguns de nós nascemos querendo nascer exatamente ali. Outros fomos empurrados, estava na hora. Não, eu quero ficar mais tempo aqui. Não, os nossos guias, não, mas essa vida de jeito nenhum. Não, você através disso vai adquirir muita coisa. Nem todo mundo nasce com o mesmo nível de liberdade. O Omran insistia muito nisso. Uns nascem e vão casar com fulano. Outros nascem, vão ter que casar, mas tem 5 fulanos para escolher. Outros, e são raros, nascem e talvez casem ou não, vai depender do que decidirem. Então nós temos o Dr. Akira Ikegawa, no Japão, tem todo um Prenatal Memory Project que fala sobre essas memórias que as crianças têm de antes de serem concebidos, quase como uma televisãozinha, que nem no Pássaro Azul do Maeterlinck, que eles estão esperando no céu, está estudando geometria, estão já estudando certas coisas e estão esperando que seja o momento certo para nascer. Nós somos escolhidos, na grande maioria, somos escolhidos pelos nossos filhos e escolhemos os nossos pais, mas cada caso vai ser um caso um pouquinho diferente, e às vezes eu posso ser mandada numa família, é a última família que eu queria, e ali vou ter coisas complicadas para solucionar. Não... Mas enfim, a ciência iniciática vai ajudar até nisso, né?
Ah, tem alguma coisa energética, espiritual? Vou transformar em pergunta, que acho que vai facilitar para as pessoas também entendendo isso, porque assim, eu interajo com muitas pessoas por ser professor e dar aula dessas conexões espirituais já há algumas décadas, né? Então, eu consigo perceber a energia daquela pessoa. Olha, raramente eu erro quando uma pessoa, mesmo ela não sabendo, está grávida. Genial. Então, eu já tive muitas experiências comprovando isso, assim, e não é uma coisa que eu paro e penso, é uma coisa que vem espontâneo. Simplesmente vou, tá grávida. Genial. Nessas conexões assim. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho outros amigos que também têm essa mesma. Wagner Borges Uhum. é outro também. Se ele falar que tá também, é igual eu nesses momentos, quando vem assim, Yeah. a comprovação, fala, tá grávida. Não, vai fazer o teste que você tá grávida. E aí eu vou transformar em pergunta. Como é que fica, e porque para mim a resposta é o campo áurico. Como é que a aura de uma mulher se transforma durante uma gestação, durante esses 9 meses, né? E como é que fica essa energia também, né? E às vezes a energia é tão forte que nem é da mulher, mas daquele serzinho que está vindo ali, que parece que todo mundo vira abelha e é um mel, né? Aquele ser, Não, aquela mulher. inclusive, a mulher recebe presentes da criança. Eu já vi pessoas dizerem, eu nunca me, terceiro filho ela estava esperando, eu nunca me interessei por empreendedorismo social de maneira especial, agora eu não posso parar de ler, essa criança está trazendo isso. Agora, a minha amiga Carla Machado, presidente da ANEP, ela fez uma fotografia Kirlian do dedinho dela e apareceu ao lado um campo áurico de um outro ser pequenininho, na própria foto Kirlian. Coisa linda, né? Ela, assim, é muito comovente, gente. A nossa aura realmente tem a criança. Meu marido percebia uma luz diferente nas grávidas. E um dia uma amiga nossa está grávida. E depois do jantar com ela, ele estava muito preocupado. O que foi? Eu não vi a luz. Eu não vi a luz. E ele ficou muito preocupado, mas a gente estava na mesma cidade que ela, estava passando. Ele queria que eu fizesse alguma coisa, eu disse, meu amor, eu não posso fazer nada, ela sabe muita coisa, não. Mas cadê a luz dela? Então, para ele não ter visto a luz Uhum. era algo difícil. E o que o Oran falava sobre essa luminosidade de uma gestante, de uma mulher que está grávida? Ele se inspirava muito, para ele era um momento muito sagrado, mas onde ele mais achava a mulher sagrada era na amamentação. Ele, assim, tipo, ele dizia, eu derreto. E, aliás, é uma estrogestação, né? É quando vem o sangue branco. Quer dizer, a vitalidade do sangue da mãe e o ser dela deram forma, engendraram essa criança. Ótimo. Aí a criança nasce e é o momento da pureza, da doçura do branco, dizia ele. Vai trazer a ternura. E aí isso tocava a ele. Você perguntou uma coisa bem pessoal, né? Ele Uhum. nos dizia, é o que comovia muito ele. Não digo uma amamentação de não sei quantos anos, não. Aquele início daquela amamentação, aquele primeiro ano de vida em que a mulher se torna alimento e ainda o sangue branco dela, né, o leite, ainda contém o que ela pensa sobre o amor divino. Inclusive, na do leite, do seio direito está vinculado à Via Láctea, isso está nas figuras dos alquimistas, então ela pode pensar em sabedoria, e o seio esquerdo, a lua, ao amor. Ela pode ter fórmulas de amor para a vida dessa criança, quer dizer, a gestação continua na amamentação, só que agora a criança está fora. Uhum. E aquele primeiro olhar da mãe no olhar do bebê que acabou de nascer? Esse olhar, ele é tão importante. Você tem o Gabor Maté, que está na moda agora, sobre o trauma, ele fala muito sobre o trauma. Ele tem um primeiro livro, Scattered, quando você está todo, né, déficit de atenção no adulto. Ele diz, esse primeiro olhar de uma mãe para um filho tem um download que acontece através da própria retina dos dois hemisférios cerebrais. Seria aí, segundo Michel Odin, que estaria a chave do autismo. A gente interrompe, a gente
tira a mãe da criança e a criança da mãe, a estrutura cerebral não acontece, porque era pelo olhar. Você tem a magia do olhar, o olhar é símbolo de alma, né. Esse primeiro olhar a gente podia ficar aqui 2 horas falando dele, de tudo que é transmitido de um para o outro. Há um reconhecimento, às vezes, há certamente algo a não ser atrapalhado, e se começar como se geral se começa a levar a criança para pesar, para medir, a primeira pessoa, esse olhar é presença divina ali que acontece, e é transmissão de coisa de alma e de neurofisiologia cerebral, de hemisférios. A maioria, né, dos grandes líderes, dos grandes avatares, de alguma maneira, na história, sim, você vai ver experiências místicas ocorrerem com as suas respectivas mães. Passaram por práticas místicas durante ou antes, né, antes da vai lá e Sonhos, a e mãe de Buda, e nasceram do 8º mês em geral. Grande mestre não nasce de 9 meses, tem 1 mês a menos no ventre materno. Interessante, né, o Womran nasceu, ele dizia: "Nasci do 8º mês". Ele fala do batizado dele, que inclusive aquele padre ortodoxo, né, ele bebeu um pouquinho demais, coisa que nunca tinha acontecido com eles, e alguma coisa muito grande vai acontecer com essa criança. Mas a mãe dele tinha dedicado ele já durante a gestação ao Senhor, né, uma coisa que as mães, os casais podem fazer, dedicar sua vida, seu amor ao Senhor e seus filhos. Mas eu não sei de uma coisa específica da da maternidade da mãe do Womran. Ela era muito incrível, ele gostava muito dela, tomava refúgio na avó quando ele fazia alguma bobagem, porque ele estava sempre querendo saber o que acontecia com o fogo, com isso, e às vezes ela pegava fogo lá no vizinho, ela ia sempre para a avó e nunca entendia como é que a mãe sempre achava ele. Ele conta isso na biografia dele, ele era pequenininho. Nesse livro que você tem, O que é um Filho de Deus, ele fala da natureza de Jesus, querendo nos trazer a ideia de que Jesus era um ser humano, e ele atingiu o nível que todo ser humano deve um dia atingir, que era o nível crístico, de consciência crística. E ele tem uma imagem aí que eu acho fantástica. A prova do que eu estou dizendo, diz ele, é como se Jesus, porque Jesus disse: "O que eu estou fazendo, vocês também fazem". Ninguém chega no galinheiro e dizer: "Ô galinhas, vocês são incríveis, obrigada por esses ovos, vocês são tão fascinantes, daqui a pouquinho vocês estarão escrevendo sinfonias". Por quê? Porque não está na natureza de nenhuma galinha escrever uma sinfonia. Então, teria sido, se Jesus não fosse da nossa evolução, ele não poderia ter dito: "Vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço e até melhor". É porque ele é da nossa evolução, senão teria sido que nem a coisa do galinheiro aí. Uhum. Então, aqui o livro que está em questão é esse daqui, olha, que é Um Filho de Deus, né? E nessa coleção aqui, saiu pela Nova Era aqui no Brasil. E você estava falando sobre essa possibilidade de eu mudei aqui a câmera, volta aqui para mim, sobre a gestação, então essas perspectivas importantes, né, de 3 gerações para mudar o mundo e para essas conexões todas. Quais seriam os alimentos essenciais no período que antecede, ou no período da gestação, no período iniciático de um novo ser que está chegando aqui na Terra, né? Para o Womran, a alimentação ovo-lacto-vegetariana, inclusive com peixe, porque já é um animal que não tem sangue frio, enfim, ele dava algumas explicações do que o peixe nos transmite, era excelente, não interferir com a morte de um animal sangue quente. Mas muito mais importante da qualidade da comida era a qualidade dos nossos pensamentos ao comer. Que a gente tentasse comer coisas o mais fresco possível, claro, mas evitar exageros. Como é que ele dizia? Se a gente vai demais, só frugívoro, só crudívoro, só isso, só aquilo, eu não digo que fosse uma perda de tempo, mas ele dizia: não é o essencial é como você considera o alimento. Então,
ele tranquilizava muito os discípulos, porque na Europa são muitas correntes, né? E nutrição, você vai numa livraria, na mesma prateleira, tem de se você comer cru, você morre, e outra é se você comer cozido, você morre. O pessoal da macrobiótica vai... E como é que todos os regimes funcionam? Porque você colocou a atenção ali. Então, simplifique ao máximo, mas aumente a qualidade, a beleza da tua relação com o alimento, que é um irmão seu. Vocês são irmãos da mesma criação. Então, ele não tinha uma alimentação especial para a grávida, mas para toda mulher e toda mãe de família, e para todo homem e chefe de família, e todo filho. Nós temos o dever de ser feliz? Ixi, isso é uma coisa complicada, Samuel. Para um iniciado, felicidade que vem de fora, porque fulano chegou, não é felicidade normal, não é felicidade de verdade. A verdadeira felicidade é uma fonte dentro da gente, ininterrupta, que não pode depender de circunstâncias externas. Mas como assim? Vai estar acontecendo tudo errado em volta de mim. Razão a mais para ficar feliz, para ver você contamina o ambiente com a tua felicidade. Não, é negócio assim de... Você não pensa assim em psicologia normal, você está sempre querendo saber as causas do seu sofrimento. Pois é, e eles trazem os iniciados a causa da nossa alegria. Porque sim, porque é de dentro que tem que fluir. Uhum. Saiu pela Guaraçá Coração. Edições, aqui, ó, Pensamentos Cotidianos, um pensamento por dia que a pessoa pode abrir aqui, né? Fala um pouquinho também desse livro, né? E como é que foram produzidos também os livros do Oram Mikhail Avanhov, né? Para as pessoas também saberem, porque a maioria deles eram, na verdade, transcrições, né? Pois é, ele sempre falou. Mas ele só falava nas férias ou no final de semana, férias escolares. Em época de iniciação aberta, o templo, o ashram, não dava para ele. As pessoas tinham que ir embora para o cotidiano. É no cotidiano que nós recebemos as nossas iniciações. Então, as palestras dele viraram livros. Ok. E às vezes na íntegra a palestra, às vezes com pedacinhos, todos juntos, segundo os temas. Mas ele deu palestras belíssimas a partir do pensamento do dia. Já do tempo do Peter Danov tinha um pensamento do dia. Às vezes ele tinha uns números, ele tinha uns pensamentos, ele lia, e muitas palestras começaram nos anos 40, quando ele já falava francês, começavam lendo o pensamento do dia do Peter Danov, depois foi lendo um pensamento do dia dele mesmo. Ele não escolhia o dia, ele que recebia. Às vezes ele lia o pensamento e dizia, isso aqui está meio óbvio, né? Eu não sei o que essa pessoa quis dizer, a pessoa era ela mesma. E depois ele dava uma palestra de 1h30 sobre alguma parte. E o ensinamento do Omran é todo holográfico. Você tira um parágrafo, você dali pode reconstituir o ensinamento inteiro. E é bonito isso. A Prosveta se fez, então, no final dos anos 70, essa editora. Aqui no Brasil, nós criamos a Quaraçá. E publicamos, por exemplo, brochuras, né, como O Dever de Ser Feliz, daqui a pouco vem uma outra. Publicamos esses pensamentos cotidianos, eles têm em livro, em muitas línguas, tem online também em muitas línguas, e vai para pessoas que nós nunca vimos, não sabemos quem são, e estão pelo mundo inteiro. Quem tem o livrinho do Pensamento Cotidiano do ano está sendo vinculado a nível anímico a milhares de pessoas. Uhum. Muito bem, olha aqui a capa desse de 2026, Pensamentos Cotidianos, porque muda também a capa, né? Cada ano muda a capa. E cada parágrafo aí é um alimento e ajuda durante o dia. O discípulo vai precisar de alguns temas diferentes. Se a gente cair na mesmice, esquecer as práticas, não pensar em comunhão com ideias maiores, a nossa vida vai empobrecendo. Então é bom a gente manter as relações com as pessoas, com os livros, com as ideias, e o pensamento cotidiano ajuda isso. Maravilha, aqui aqui com a Laura Uplinger, olha aqui, ó. Esse daqui é o Instagram que vocês podem acessar e pegar os links, inclusive. Por lá você também pode ver aqui o link direto a guaraçaedições.com.br, guaraçaedições.com.br. Fala um pouquinho também do trabalho que vocês desenvolvem, as atividades todas, para a gente conhecer um pouco mais. Nós temos aqui, num lugar lindo, em pleno campo, entre
Guaratinguetá e Guaratinguetá, como eles dizem, e Cunha, temos um centro fraternal desde 2021, desde agosto de 2021. É bem solar esse centro, e é dedicado ao estudo dos ensinamentos do Omran, e, claro, com toda a parte do poder da gestante também. Nós temos uma formação com a ANEP, uma formação de 18 meses, com uns mergulhos, umas imersões especiais. Agora, é um centro aberto a todo mundo, é para vir, para ver como é que é essa alimentação em Hrani Yoga, como é que é o amanhecer, e o yoga do Surya Yoga, do nascer do sol, e conversas maiores, e trabalho também, né? Vamos limpar a escada, vamos ter uma escadaria belíssima, e vários chalés. É um centro, vocês são convidados a visitar a cidadezinha mais perto, estação de ônibus, Aparecida, Guaratinguetá. Uhum. Sabe o que me veio de perguntar agora? Já ia finalizar aqui o programa, mas a questão da importância dos sonhos para o Oram. O que ele traz da importância dos sonhos? Para ele, a gente tinha de manhã que ver na caixinha de correio do nosso mundo interior que sonho tinha vindo. O mundo invisível nos traz sonhos, nos traz avisos. Claro, ele não era uma pessoa que ia interpretar um sonho, mas as pessoas recebiam, não me lembro, na fraternidade, cada sonho óbvio sobre o que tinha que ser feito. Ele gostava muito. Ele também dava muita importância, tem em francês uma palavra songe, que é o sonho que você está acordado, mas está num estado assim, de visão, né? E que o universo também fala assim com a pessoa mais intuitiva. Mas os sonhos, para ele, ir dormir tinha também que ser feito com consciência. Tinha que agradecer pelo dia, pedir para que um anjo ficasse perto do nosso corpo, nos protegendo contra qualquer tipo de ataque. Quer dizer, vocês estão surpresos com isso? Mas vocês, o que vocês fazem com os animais, vocês humanos, nos laboratórios? Isso dá autorização a certas entidades virem se aproveitar do corpo humano deixado ali enquanto o seu dono está dormindo. E para pedir um outro anjo, para ir no universo astral, para ir no além, porque nós, quando dormimos, vamos para o além, né? Para estudar, para servir, para amar. E nós temos de manhã, às vezes, a lembrança de ter estado em bibliotecas ou reuniões, porque o mundo invisível, dizia ele, o mundo da luz, se interessa muito com a opinião dos humanos. Você é um grande obstetra, você é um grande pesquisador sobre árvores, você é um grande artista, e eles vão querer saber a tua ideia, porque você está encarnado, com relação a esse assunto para tal civilização. Como assim nós vão nos pedir a sua opinião? Sim, se você realmente tem uma experiência importante, você até pode. No astral existem perigos, e é bom ter um outro anjo, então, ao nosso lado. Mas vamos atrapalhar os anjos? Não, tem anjo suficiente. Podem até ensinar para as crianças pensarem assim. Tem muitos anjos. Não se preocupem com isso, mas vivam bem. Muito bem, estamos chegando aqui ao final dessa nossa transmissão hoje, essa revolução, né? As 3 gerações para mudar o mundo, falando um pouco sobre ouro. Não falei, peraí. Fala o seu contato também, que você teve com a Jamie Sans, né? Como é que foi o seu contato com a Jamie Sans? A Jamie, que ser incrível. Eu conheci ela no iniciozinho de 1986. Ela era amiga de um grande amigo meu, que era um belga especializado em arquitetura sagrada e um grande economista. Então ele me levou na casa da Jamie. Que ser. Primeiro que ela fazia um tarô, eu sempre gostei muito de tarô, nós olhamos juntas todo um tarô. Era antes dela ter escrito as cartas do caminho sagrado, de uma generosidade, de um sorriso, de um carinho. E ela ainda estava em Los Angeles, né? Depois ela foi para Santa Fé, você me disse. Ela chegou a ter uma entrevista com a minha mãe também, eu levei minha mãe que estava visitando. O que eu me lembro essencialmente dela era de uma clarividência, ela tinha sido parteira e adorou saber sobre a psicologia pré-natal, né? Porque na época eu já estava completamente involucrada na divulgação disso tudo, e é engraçado, eu tive uma bênção dela, um apoio sobre a importância do universo interior da gestante,
para o futuro da humanidade, né, eu recebi um grande presente. É até bom poder agradecer ela aqui em público. Maravilha. Bom, eu tive a oportunidade de trocar cartas com a Jamie Sands, a gente mandou também presentes aqui do Brasil para lá, com os alunos de terapias bioxamânicas e alguns amigos que aproveitaram que a gente ia fazer, que eu ia mandar esse presente para ela, ela recebeu lá com muito agrado e carinho. Recebeu um exemplar, inclusive, do livro do Práticas Bioxamânicas, que ela já tinha até um brasileiro, onde ia fazer essa leitura, porque ela tinha amigos lá que sabiam português, Lá ela já residindo lá em Santa Fé, então realmente gosto muito, admiro muito o trabalho da Jamie Sands, foi uma querida, a gente trocava carta, gente, que escrevia caneta mesmo, viu? Caneta bonitinho assim, não é assim, era assim. Ela tinha fé no ser humano. Isso é uma coisa linda no Ombran, ele acreditava no ser humano. A Jamie também tinha isso, no nível dela, claro, Uhum. mas, puxa, ela, inclusive eu cheguei a dar livro do Ombran para ela, e, enfim, um grande privilégio ter dado com ela. Muito bom. Bom, quero agradecer a vocês todos que estão chegando aqui, trazendo essas conexões todas aqui. Acabei de desligar aqui o celular que estava tocando, mas é isso, que deve ser tocando dos planos aqui para nós nos sintonizarmos. Gostou aqui dessa sintonia? Curta, compartilhe com outras pessoas. Aqui na descrição tem também do Clube Consciência, no WhatsApp. Os contatos também aqui da Laura tá aqui na descrição. E vamos chegando ao final, agradecer ela por ter vindo aqui no estúdio e pedir para deixar aquela mensagem final antes de subir a vinheta. E vamos lá. Bem, foi um prazer estar aqui com você. Desde os primórdios, as primeiras conferências que eu via do Omran, eu anotava em português. Eu tenho certeza que esse ensinamento tem tudo a ver com o brasileiro. Tem algo no ser brasileiro, com a sua ternura e sua fé na vida, que combina, mas tão bem com tudo que o Omran tem para trazer na sua simplicidade e grande complexidade. E é o que eu mais desejo ao Brasil, é se abrir a essas leituras extraordinárias sobre o cotidiano e a grande espiritualidade.